Graça e paz, irmãos, boa tarde. É com sentimento de grande alegria, mas também de grande responsabilidade que a gente passa a fazer parte dessa nova etapa nessa área que é tão importante na vida de nossa igreja, na realidade na vida de qualquer igreja, que são os cultos de doutrina, irmãos. Como a gente tem sido abençoado através das quartas doutrinárias, não é mesmo? Deus tem falado profundamente, intensamente ao nosso coração, nos ensinando coisas que de outra forma nós não aprenderíamos. Primeiro a gente pode ver com uma riqueza de detalhes o livro de Atos inteirinho, a gente pode acompanhar em Atos a criação da igreja, o crescimento da igreja, a solidificação da igreja através do ministério dos apóstolos, enquanto eles iam cumprindo o propósito deles e o ídolo de Jesus. E agora a gente tem o privilégio de estudar Efésios, essa carta que foi escrita por Paulo, justamente quando ele estava preso dentro de Roma, né, uma de tantas histórias daquelas que a gente estudou no livro de Atos. A gente vê essas coisas como são ligadinhas, como acontece de maneira ordeira, Deus nos ajudando a entender todo o propósito daquilo que Ele tem para nos ensinar através da Bíblia. A gente já aprendeu até agora a respeito de Éfeso que essa carta foi enviada aos santos e fiéis daquela cidade, aos irmãos que foram separados por Deus, mas que também se separavam para Deus, se separavam do pecado e permaneciam leais ao Senhor. O nosso pastor, ele nos falou sobre as bênçãos espirituais e eternas que foram concedidas aos santos de Éfeso, que foram escolhidos por Deus antes da fundação do mundo, para louvor da glória do Senhor. E semana passada, a diaconisa Simone trouxe para nós, apresentou para a gente a oração de Paulo, as ações de graças de Paulo a respeito da vida daqueles irmãos, o pedido de Paulo para que eles recebessem do Senhor revelação e sabedoria para compreenderem o chamado que eles tinham, o propósito que eles tinham. E hoje a gente vai continuar o estudo da carta de Efésios. Hoje, a partir do capítulo 2 de Efésios, nós vamos ver dos versos 1 até o verso 10. Lembrando, irmãos, que Efésios não é um tratado teológico, não é um artigo sobre um assunto específico. Efésios é uma carta. E por isso, como toda carta, ela foi escrita de maneira corrida, não assim em blocos, como estão dispostos na Bíblia para a gente ler. Trata-se apenas da comunicação de um pastor com suas ovelhas, e por isso todos os assuntos que estão em Efésios eles estão interligados, são contados de uma maneira conjunta. Quando a gente vê Paulo falando sobre um assunto aqui, como a gente vai ver, vai tratar, a gente tem que ter em mente, há de se convir que ele fala tendo em vista tudo aquilo que já foi lido anteriormente, pelas pessoas para quem ele remeteu aquela carta. O texto de hoje que a gente vai estudar, ele se inicia com uma declaração direta. O verso 1 nos diz assim: ele vos deu vida. E como a gente acabou de falar, esse é um ato contínuo. Paulo afirma essa verdade à vista das coisas que ele antes já havia explicado. O que aqui está sendo dito é dito tendo em mente tudo o que ele falou antes. As coisas que a gente viu, o pastor, que a gente viu a diaconisa explicarem. Com essas coisas em mente, o apóstolo atesta, Com essas coisas que a gente estudou, vem a afirmação de Paulo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E a gente precisa entender, irmãos, que o esforço do apóstolo nesse texto é para conduzir aquela igreja a perceber a bênção de sua condição atual, A condição de serem crentes, santos e fiéis, de terem sido adotados como filhos, pessoas que já receberam pela ação do Espírito Santo a revelação do ministério da salvação, do mistério da salvação, aliás, em Cristo Jesus, pessoas que foram feitas herança do Senhor, que foram selados com o Espírito Santo. E com esse intuito, para destacar e enfatizar esse estado abençoado atual daqueles irmãos, Paulo se utiliza de comparação. Ele torna a condição presente, a condição atual daqueles irmãos, evidente ao detalhar com riqueza a condição prévia que eles estavam antes, a condição pecaminosa em que aqueles irmãos antes caminhavam. Dos versos 1b até o verso 3, é descrito o estado anterior daqueles crentes, e a Bíblia diz assim: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Esse, irmãos, era o estado daqueles crentes antes de receberem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal.
E essa mesma descrição, desse mesmo jeitinho, essas características se aplicam a toda e qualquer pessoa que ainda não tenha sido alcançada pelo plano de salvação. Um dia nós também, eu e você, que agora estudamos esse livro, temos esse grandioso prazer de aprender com Efésios, nós também estivemos desse mesmo jeito, estivemos nessa mesma condição. E se você que porventura nos escuta hoje, que está tendo a chance de ouvir esse estudo, ainda não teve um encontro real e pessoal com o Senhor Jesus, você ainda se encontra dessa maneira, querido. Assim como o apóstolo Paulo ele descreveu nesses 3 versículos de Efésios. E é interessante, irmãos, notar que Paulo, a descrever a condição do pecador perdido, a condição do homem sem Jesus, ele separa os fatores que marcam, os fatores que definem essa condição em 2 listinhas bem breves, né? Como se ele fizesse, não, ele fez na realidade de caso pensado, né? Paulo era um escritor muito inteligente, então ele fazia as coisas dele de maneira pensada, né? Ele divide essas características em 2 listinhas. Primeiro ele cita os fatores espirituais, ele diz: andando segundo o curso deste mundo, né? Nós estivemos antes entre esses, andando segundo o curso desse mundo. Quando ele fala do curso desse mundo, é como se ele dissesse o espírito desta época, né? O sistema que governa o mundo em que nós vivemos. O mundo é caído, o sistema é caído, né? Depois ele cita também o príncipe da potestade do ar, né? No versículo 2, segundo o príncipe da potestade do ar. E aí é uma referência direta ao mundo demoníaco, né? Ao próprio Satanás. Ele cita também que agora atua nos filhos da desobediência, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí ele aponta para a inclinação que nós temos como seres humanos que caímos, a gente tem de pecar, né? Desde que Adão caiu, todo ser humano consequentemente caiu com ele. E a nossa vontade, o nosso desejo, ele é inclinado para o pecado, é inclinado para agir contra aquilo que é a vontade de Deus. Então Paulo ele começa citando os fatores que são espirituais, ele cita também fatores materiais, né? Ele fala a respeito de fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? E aqui ele deixa claro que não só o corpo do ser humano, não só o corpo do homem é caído, mas também a mente do homem está em desgraça, né? As vontades do ser humano, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós desejamos, antes mesmo de que nós venhamos a fazer, são contrárias à vontade do Senhor. Nós, puramente sem Cristo, temos essa inclinação, temos esse desejo, né? E esses fatores materiais, espirituais, tornavam a todos, Paulo inclusive, né, ele cita no verso 3, entre os quais também todos nós andávamos outrora, e termina dizendo, e éramos por natureza filhos da ira, como todos os demais, né, como também os demais. Todos eles, os fatores que foram citados, tornavam todos, Paulo e os remetentes, para quem ele enviou aquela carta, filhos da ira. E que ira é essa? A ira do Senhor, né? Filhos da ira de Deus. Se nós vivemos em desobediência, a ira de Deus recai sobre nós, porque Deus ele não suporta o pecado, né? Paulo faz questão de trazer à tona essa situação muito séria, na realidade, se não fosse por Cristo, desesperadora, que as pessoas que estão sem Jesus ainda se encontram e aqueles que já têm Jesus um dia se encontraram, né? Contudo, irmãos, para não encerrar a sua palavra nesse bloco do texto, num tom pesaroso, num tom triste, num tom negativo, né, deixando o lado negativo destacado na mente das pessoas que estavam lendo aquela carta, Paulo reforça os benefícios que eles receberam ao mostrar a situação daqueles agora crentes, de cada pessoa na realidade, a partir do momento em que a pessoa, né, o crente, o novo crente, recebe a nova vida em Cristo. E o verso 4, ele diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, né? Sempre, Paulo sempre fala com uma atitude diante de qualquer coisa, louvar o Deus responsável por tão grande mudança, por tão grande salvação. Paulo faz questão de destacar, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E isso sem esquecer, em momento nenhum, quem a gente era. Estando nós mortos em nossos delitos e pecados, né? Estando nós ainda repletos e sujeitos e somente inclinados às nossas falhas, né? E aí Paulo reforça, Paulo enfatiza, mas Deus nos deu vida.
Amém, aleluia, glória a Deus por isso. E mais uma vez, Paulo trata de aprofundar e de enriquecer o conhecimento daqueles que estavam lendo a carta que ele enviou. Né? No verso 1 ele já havia dito, ele nos deu vida. Agora no verso 5, Paulo especifica, que vida é essa? Né? A que é que ele se refere? Qual a especificidade dessa vida a que ele se refere? Né? Ele diz, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E essa frase que é tão simples, tão singela, ela vem para esclarecer de uma vez só que não é vida de qualquer jeito, irmãos. Cristo é quem rege a vida do nascido de novo. E também vem para esclarecer que, se não for juntamente com Cristo, pode ser qualquer outra coisa, menos vida de verdade. Né? São conceitos inseparáveis. É vida juntamente com Cristo, porque é vida de verdade só por meio dele e só para ele. E tudo isso, todas essas bênçãos, toda essa riqueza de coisas que Deus concede a gente, tudo isso através da graça, pela graça, né? Que é o favor imerecido do Senhor. Nós não merecemos. Deus faz isso por nós porque quer, gratuitamente, porque aprove a vontade dele, aprove ao Senhor. E Paulo continua citando os benefícios de quem recebeu essa nova vida abençoada em Jesus Cristo. Ele diz no verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que coisa linda, né? Pela sua graça, Deus retira o homem de um estado deplorável, de um estado condenado. Deus tira o homem do mais profundo inferno, né? De um poço de permitidão, de um lamaçal de pecado. E Deus leva esse mesmo homem, agora transformado em Cristo Jesus, renascido, a um estado de vida verdadeira. Deus leva o homem nascido de novo ao mais sublime céu. Né? Coloca ele assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E isso é a ênfase do apóstolo, juntamente com Cristo. Ressuscitados da morte no pecado para a vida em Deus. Que coisa linda. Mas, afinal de contas, irmãos, a pergunta que fica para a gente é: para que Deus nos deu vida? Qual o propósito? Qual a causa de todo esse planejamento? Qual o intuito de Deus a trazer vida para pessoas que antes eram caídas, pecaminosas, cheias somente de pecado? Deus transforma essas pessoas, as ressuscita, as traz à vida, as faz assentar-se juntamente com Cristo. Para quê? Com qual intuito? Qual o desejo do Senhor? Qual a intenção de Deus ao fazer essas coisas? A conceder vida em Cristo a essas pessoas. E a resposta para essas perguntas a gente encontra no verso 7. Né? O verso 7 diz assim, do 7 até o 9, diz assim: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, esse é o ápice, né? Esse é o intuito de todo esse discurso que Paulo faz nesse bloco de Efésios, né? De toda essa explicação que ele já tinha começado a dar antes, que vem de modo tão detalhado, tão rico em características, né? Um esforço tão grande que Paulo faz para que as pessoas que leem entendam o que ele está dizendo, né? Isso aqui é onde ele desejava chegar. Esse é o foco central do ensino desse bloco de Efésios. Para que Deus nos deu vida? Qual a causa de todo esse planejamento do Senhor? E a resposta é para mostrar a todos, no porvir, como diz o versículo, a riqueza da sua graça, a riqueza da graça de Deus, a infinita bondade do Senhor através da obra de salvação em Cristo Jesus. O Senhor poderia muito bem, irmãos, ter deixado o homem do jeito que ele estava, no estado de pecado, caído em desgraça, condenado ao inferno eternamente. Mas não foi assim que ele fez, né? Como a gente viu, a gente vem vendo desde antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha o seu plano de salvação preparado. Deus não foi pego de surpresa. Ele tinha todas as coisas organizadas e as coisas aconteceram dentro daquilo que ele tinha determinado. Jesus já estava separado para morrer por aqueles que pertencem a ele desde antes de tudo, né? A fim de que essas pessoas pudessem ter vida juntamente com ele. E aí, Paulo, inteligente que é, de uma tacada só, ele abrange muitas coisas. Em uma explicação simples, dada de maneira direta,
ele aponta para muitas coisas. Ele fala de Jesus cumprindo o propósito do próprio Jesus, que foi pregar ao mundo e fazer com que trazer tantos a salvação através da obra dele. Paulo fala também dele mesmo, Paulo cumprindo o seu propósito quando ele prega a Cristo para outras pessoas, e tantas igrejas nasceram através do ministério de Paulo. Ele ainda esclarece para nós, para aqueles que receberam nova vida, que nós também temos que cumprir o nosso propósito. Também há uma tarefa para nós desempenharmos, há algo para nós fazermos. E que propósito seria esse, irmãos? E isso a gente já tem visto desde que a gente começou a estudar Efésios. O pastor citou, a diaconisa Simone citou. O propósito é o seguinte: pregar o evangelho para toda criatura e em todos os lugares. Evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através da igreja. Para isso que a gente recebeu nova vida em Cristo, irmãos. Para pregar o evangelho a outras pessoas também. Como Jesus fez, como Paulo fez, nós precisamos continuar cumprindo o propósito. Porque, irmãos, embora essa vida que a Bíblia fala, essa vida em Cristo, ela seja, como o próprio texto deixa claro, ela seja recebida pela graça de Deus, é tudo por conta do favor imerecido do Senhor, da vontade do Senhor. Não há nada que o homem sozinho possa fazer para realizar esse feito, nenhuma obra, nenhuma tarefa, nenhuma promessa, não tem penitência, não tem voto, nada que eu prometa, nada que eu consiga fazer com minha própria força é capaz de angariar essa graça para mim. A salvação em Cristo Jesus, a nova vida em Cristo, ela me é dada por vontade de Deus, por graça do Senhor, através da fé em Cristo Jesus. Apenas pela fé em Jesus é que a gente pode receber do Senhor, pela graça, esse presente que é insondável, que é inestimável, que a gente não tem como precificar, que é a salvação, é a nova vida em Cristo. Nada que o homem possa fazer é suficiente para angariar, pela força dele mesmo, a vida em Deus. E embora isso seja verdade, óbvio, claro, dito com clareza, com certeza, de modo direto no texto, o texto que a gente leu, ele termina dizendo assim, no verso 10: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, embora a salvação seja de graça, nós somos criados para boas obras. E não há maior boa obra do que cumprir o propósito, pregar o evangelho, apresentar Jesus a outros. Então, não há obra que eu consiga fazer que vá angariar para a minha salvação. Mas sendo eu salvo, existe uma boa obra a ser feita. E a maior de todas as boas obras é passar a palavra adiante. É cumprir o propósito, é pregar o evangelho, apresentar Jesus a outras pessoas, obedecer a Deus nesse sentido, na nossa tarefa maior, que é o ID de Jesus, dando a outras pessoas a chance de também conhecer a Jesus, também receber do Senhor a vida em Cristo, terem vida juntamente com Ele. Assim como nós fomos escolhidos em Deus desde antes da fundação do mundo, para sermos dele, nós somos predestinados para nos tornar filhos, para sermos adotados pelo Senhor, essa boa obra de cumprir o propósito, de pregar o evangelho, de falar de Jesus, ela também está preparada para nós de antemão. E esse texto fala que foi o próprio Deus quem preparou. Já que nós somos feitura dele, nós somos criados em Cristo Jesus, renascemos de novo, nascemos de novo em Jesus. Esse é o nosso propósito. Nós somos criados para isso, amados. Para falar do Senhor a outros, para pregar o evangelho. E se há, irmãos, nesse breve estudo de doutrina essa semana, uma aplicação para nós, igrejas, a aplicação é a seguinte: faça a boa obra para a qual você foi criado. Cumpra o seu propósito. E eu vou relembrar o propósito. Pregar o evangelho para toda criatura, em todos os lugares. Esse evangelho que explicita o eterno propósito de Deus, o qual ele está cumprindo por meio de seu Filho Jesus Cristo e vem executando na igreja e através da igreja. A gente não pode se esquecer disso, irmãos. Nós somos salvos em Cristo para boas obras que foram separadas para nós de antemão pelo próprio Senhor, e a maior de todas as boas obras é essa. A gente não pode deixar isso passar batido, a gente não pode ignorar o nosso papel nessa obra. Essa é a nossa tarefa. Se assim não fosse, a gente era salvo e Deus nos levava para casa, nos levava para o céu.
mas Ele deixou a gente aqui porque a gente tem um propósito a cumprir. E que nós possamos, com alegria, irmãos, atentar e atender o nosso chamado. Que a gente possa dizer sim ao Senhor e, com ousadia, realizar a tarefa que está proposta para nós, santos e fiéis, assim como estava proposta para aqueles santos e fiéis de Éfeso. Nós somos chamados para chamar outras pessoas. A gente não foi chamado para estar calado. A gente tem que pregar. A gente precisa falar de Jesus. A gente precisa pregar o Evangelho e passar a palavra do Senhor adiante para que outros sejam salvos, que os filhos do Senhor sejam revelados e que a gente possa agir assim, que seja esse o esforço da nossa vida, o maior desejo do nosso coração, e tudo isso não para a glória nossa, mas para a glória de Deus, para que o nome dele se torne conhecido, que ele seja glorificado pelo maior número de pessoas possível. E que ele mesmo nos abençoe, irmão, que ele mesmo nos ajude, que ele mesmo nos desperte, traga para nós, pela ação do Espírito Santo, ousadia e coragem necessária para fazer isso. Mas que parta de nós, né? Deus trabalha com seres humanos. Ele não vai forçar a gente a fazer as coisas. Ele espera que a gente, como filhos obedientes, atenda à voz dele, atenda ao chamado que ele tem feito para nós e que tem sido constante, irmãos. Então, que seja assim na nossa vida, que a gente essa semana atende para essas coisas e que a cada passo que nós formos dando em Efésios, a gente aprenda e coloque em prática, né? Que não seja só ouvir, mas que a gente se torne praticante da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos bendizer teu nome, Deus, queremos te agradecer, porque mais uma vez nós temos o privilégio de aprender com tua palavra, Senhor. Nós sabemos, Deus, que tua palavra tem coisas que são elevadas, Senhor, demais para a nossa mente, mas nós te agradecemos porque o teu Espírito Santo, Senhor, nos ensina, ele nos ajuda a compreender, Senhor, cada uma das coisas que o Senhor colocou aqui, né, para o nosso ensino, para a nossa compreensão, Deus, para que nós possamos nos tornar crentes mais maduros em Ti, Senhor. Ajuda-nos, Deus, a ouvindo essas coisas, a aprendendo essas coisas, não sermos apenas ouvintes, Deus, mas praticantes de Tua palavra, Senhor. Que nós possamos dar o devido valor, Deus, à vida que o Senhor nos deu em Cristo e que nós possamos demonstrar, Deus, que valorizamos essa vida, cumprindo o nosso propósito, Senhor, pregando a Tua palavra, levando, Senhor, a mensagem de Jesus Cristo a tantos outros que ainda precisam ouvi-la, Senhor. Nós te rogamos, Deus, usa-nos, Senhor, prepara-nos, Deus, que nós possamos, onde quer que estivermos, glorificar teu nome, Senhor, falando da bênção, Deus, que é viver contigo, Senhor, falando da grandeza de tua pessoa, Senhor, da tua bondade e teu tão grande amor, Deus. Obrigada porque esse amor um dia se derramou sobre nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a ser instrumentos para que ele se derrame também na vida de muitos outros, Deus. E nós te oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, igreja.